Boa noite a todos. Eu acho que a gente vai começando por aqui, né? Já temos algumas pessoas na sala. Agradecendo a presença de todos. Em nome da coordenação executiva do IDETEC, da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG, a gente agradece a participação de todas as pessoas que estão aqui nesse novo formato de ensino, de educação, né? Uma forma a gente está levando esse conhecimento. Nós estamos aqui hoje e vamos seguir as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Essa live está sendo realizada com o intuito de divulgar oficialmente a campanha do Setembro Amarelo. Uma campanha que desde 2014, a Associação de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, sendo o dia 10 de setembro o dia oficial e mundial de prevenção ao suicídio, porém a campanha não pode parar, ela acontece constantemente, né? Esse mês é mais comentado, acontece mais eventos, mas ela é uma campanha que acontece constantemente, pois trata-se de uma campanha voltada para a sociedade, e é por isso que todos podem e devem participar. Hoje temos aqui profissionais, mães, filhos, pais, toda a comunidade foi convidada a estar aqui conosco. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios, todos os anos, e mais de 1 milhão no mundo inteiro. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. E os casos entre idosos também vêm crescendo significativamente. Então, acho que já temos um número suficiente de pessoas aqui para a gente começar, né, em respeito às pessoas que já entraram às 19 horas. Então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Leonardo da Silva Prestes, ele que é médico psiquiatra, atua como médico psiquiatra no HGG, e com o psicólogo Edmilson Vasconcelos Bezerra. Os dois têm uma bagagem muito boa para estar discutindo aqui com a gente, trazer um pouco da vivência, da convivência deles com esses pacientes e sobre esse assunto. Eu gostaria que todos permanecessem com o microfone desligado para evitar ruídos, evitar que atrapalhem a fala dos dois. Eu vou abrir 20 minutos para cada um discorrer sobre o assunto e no final a gente vai responder as perguntas que devem ser enviadas pelo chat. Mesmo que termine a live, vocês podem continuar enviando as perguntas que a gente depois pode continuar a responder. Eu passo agora a palavra para o Dr. Leonardo, para que ele conduza a nossa live. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Estamos aqui, né, apesar de ser um tema pesado, é um prazer estar aí trabalhando junto com o Edmilson, com a Wagner, com a equipe nossa do HGG. É um lugar que a gente gosta muito de trabalhar e tem muito orgulho de estar trabalhando ali. A criação, né, do Dia Internacional para falar sobre o suicídio, né, para chamar a atenção ao suicídio, ela vem numa situação que nós vivemos de mundo, que é muito interessante quando a gente vai analisar a questão da incidência, né, o número de suicídios, né, ele passa a cair a partir dos anos 50, mais ou menos, até a década, por volta dos anos 2000, né, vem uma curva descendente, a prevalência do autoextermínio, e a partir dos anos 2000 ele volta a subir, né, por inúmeros fatores, por inúmeros motivos. E a gente tem vivido cada vez mais, né, infelizmente, casos de suicídio, muitas tentativas, né, muito sofrimento, muita dor. Dor de quem tenta, dor de quem consegue, dor de quem fica também, né. Nós temos que olhar melhor para essas pessoas, olhar melhor para esses pacientes, olhar melhor, e tem que chamar atenção. Falar mais, porque a gente pode prevenir mais. Acreditava-se muito no passado que quanto mais falasse em suicídio, pior era. É claro que se sabe que não se deve falar o tempo todo, principalmente
quando acontecem vários suicídios, conhecido como efeito Werther, né, da obra do Goethe, né, do século XIX, né, que desencadeou uma onda de suicídios, né, pela Europa no século XIX, no romantismo, né, literário. É claro que não se deve dar tanto enfoque, mas ao mesmo tempo, parar de falar, esconder o assunto, demonstrou ser pior, ser mais pernicioso do que falar. Agora, falar de uma forma mais técnica, né, com técnica, não com tecnicismos. Quando eu digo forma técnica, profissionais que tenham experiência, que tenham conhecimento sobre o assunto, para que possam trazer, né, para a população um pouco mais de conhecimento, para que isso leve a ajudar cada vez mais pessoas, né. Suicídio é algo muito complexo, é um fenômeno multideterminado. E na nossa sociedade, na sociedade, né, ocidental, o chamado suicídio de honra, ele foi caindo a partir do século XIX já, e esse suicídio de honra ele ainda é importante em países do Oriente. Nós não temos estatísticas reais sobre o suicídio na China, mas se sabe que lá ainda participa da cultura do suicídio de honra, no Japão, é conhecido. Mas na nossa sociedade ocidental, a gente não imagina mais suicídio fora de um contexto de transtorno mental, de sofrimento, né, de doença mental. Não se imagina mais isso. E a principal doença, o principal quadro relacionado ao suicídio são as síndromes depressivas, né? Eu prefiro falar síndromes depressivas do que depressão, porque outras doenças vão cursar com síndromes depressivas, desde o transtorno afetivo bipolar, que vai gerar episódios depressivos, até mesmo sequelas de doença, de derrame, né, de AVC, pode gerar quadros depressivos, várias outras doenças, até mesmo doenças da tireoide, processos de dor e tudo mais, vão estar correlacionados também com síndromes depressivas. Por isso que eu prefiro o termo síndrome depressiva do que apenas depressão, que é uma doença, né, um transtorno psiquiátrico grave, que se vai caracterizar principalmente pela tristeza, né, pelo humor deprimido, e também pela perda de prazer, né, a perda da vontade, a perda do ânimo, o pessimismo. E essa tristeza, essa perda do prazer, leva a um sofrimento muito grande. Quem passa por isso tem momentos de angústia terrível, um sentimento de culpa, é uma mãe, é um pai, olhar para um filho que ele ama, aquele ser que ele mais ama, em toda a face da terra, e ele não conseguir sentir prazer de ver aquela criança brincando, de ver o marido, a esposa, o namorado, a namorada se aproximando e fazendo carinho. E isso gera um sentimento terrível, né? As pessoas muitas vezes dizem, né? Nossa, eu me sinto a pior pessoa do mundo, porque parece que eu não consigo sentir amor mais pelas pessoas. Isso vai gerando sofrimento, vai gerando uma angústia, a falta de ânimo, a falta de energia, uma espécie de preguiça, mas é algo muito nocivo, é uma preguiça ruim, né? É ter que fazer um esforço brutal até para escovar os dentes, para trocar de roupa. Tudo isso vai se acumulando. E muitas vezes, né, como a doença vai se agravando, pode chegar às raias, né, das tentativas do suicídio e até de conseguir. Por que essas pessoas vão tentar exterminar a própria vida? É muito interessante, a gente tem alguns dados, é claro que são dados de uma forma indireta, mas a gente sabe que, na verdade, cerca de 2/3 das pessoas que cometem suicídio, que tiram a própria vida, elas não queriam tirar a própria vida. Elas queriam acabar com aquela dor, acabar com o desespero, acabar com a angústia, né? Na verdade, elas não queriam, mesmo aquelas que têm uma crença religiosa mais forte, né? Às vezes eles vão dizer para a gente o seguinte: não, o inferno deve ser melhor do que eu estou aqui, tal lugar deve ser melhor do que eu estou aqui, aqui está ruim demais, então eu vou experimentar lá. Né? Então, quando a gente algumas vezes fala que o suicídio é uma fuga, gente, é uma fuga, mas não é uma fuga de covardia, é uma fuga do desespero. A pessoa está tentando fugir do sofrimento. Né? Ele está querendo uma saída, mas é uma saída para a desesperança, é uma saída para a doença. E muitas vezes, principalmente nos idosos,
esse suicídio, esse autoextermínio, busca um alívio para a dor mesmo, gente, né? Pessoas que estão sofrendo aí com câncer, pessoas que sofrem com dores terríveis, né? De artrite, artrose, problemas de coluna e tudo mais. Então, muitas vezes, junto aquele quadro depressivo de tristeza, aquela dor que excrucia a pessoa, que leva um sofrimento terrível, aquela porta, né, da morte parece parece ser atrativa. E é interessante, quando a gente sabe, né, as estatísticas que a gente tem são, até o ano passado, esse ano não houve muita produção literária a esse respeito, mas a gente sabe que, em média, a cada 40 segundos, uma pessoa suicida no mundo, né, a cada 40 segundos. É um problema de saúde pública, é um dos principais casos de morte dos adolescentes, né. Quando eu comentei que, né, o suicídio volta a crescer a partir dos anos 2000, ele volta a crescer em todas as faixas etárias, mas principalmente nos adolescentes, né, nos adultos jovens, até, né, dos 14 aos 21 anos, e também entre os idosos. São as duas populações onde o suicídio mais tem crescido. Agora, quando a gente para pensar que para cada pessoa que consegue o suicídio, pelo menos mais 20 pessoas tentaram o suicídio. Para cada pessoa que consegue cometer o suicídio, você calcula que existem pelo menos 100 pessoas que estão planejando se matar, né? Ou seja, é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. Nós precisamos jogar a luz, né? Muitas vezes a pessoa não busca ajuda, gente, porque ela se sente envergonhada, se sente um fracasso, né? Nossa, como que eu vou contar para alguém que eu estou querendo morrer? Quando a gente comenta esses assuntos, pode ajudar com que as pessoas consigam se abrir, tá? E falar um pouco mais a respeito, né? E daí comentar com familiares, comentar com as pessoas, comentar com amigos, e aí essas pessoas poderem indicar, né? Existe ainda muito preconceito, cada vez menor, mas ainda existe um problema a respeito da busca do atendimento de saúde mental. Eu gosto de brincar com os pacientes, eu gosto de brincar com eles, né, que eu falo que é uma forma até de que eles consigam gravar melhor o que eu digo, né, e eu brinco, não, o psiquiatra não é médico doido, não. Depois que fica doido, não precisa vir aqui, não, tem que vir aqui antes de ficar doido. Então, existe um preconceito muito grande ainda, mas precisa buscar, precisa, né, é um processo de adoecimento, precisa buscar um psicoterapeuta, né? E às vezes fala, mas eu vou no psicólogo fazer o quê? Para ficar conversando? É isso mesmo? Para conversar. Só que é uma conversa, mas eu tenho meus amigos, eu tenho as pessoas. Não. É uma coisa que eu gosto de dizer, no psicólogo, você pode falar mal até de você mesmo, né? Não tem problema. E às vezes, se você fala mal de você para um amigo, às vezes é alguma coisa que ele precisa te ajudar a alertar. Mas o amigo, a pessoa, fala, não, não tem nada disso, não. Não, na terapia você tem que poder falar mal de você, porque às vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, muitos dos problemas que nós achamos que são dos outros são nossos. Nós precisamos ter muito cuidado nos riscos de suicídio, é claro, naquelas pessoas que têm transtorno mental. Então, ou seja, quem está cuidando de um quadro de depressão, quem tem um diagnóstico já de problemas de transtorno bipolar, ou outros transtornos mentais, problemas financeiros, né, e problemas de saúde, tanto da pessoa, como eu disse, né, nos idosos, não é raro a gente ver pessoas que suicidam por causa de dor. Não, eu não aguento mais sofrer, está doendo demais, eu não aguento mais. Eu já vivi 80, quanto tempo mais eu vou viver? Eles acabam raciocinando como se fosse apenas um adiantamento. Eu já vou morrer mesmo, então vou acelerar as coisas aqui. Olha a que ponto que chega, né, o sofrimento. Perdas de ente querido, né, principalmente quando você junta essas situações, né, pessoas que atravessam, que enfrentam quadros de depressão, transtornos mentais, e perde alguém muito querido, filhos, esposas, né, os pais, principalmente nos adolescentes. Isso pode provocar, né, então a gente tem que estar atento a isso. E o uso de drogas, né? Uma grande parte dos suicídios acontecem em períodos de uso de entorpecentes.
E o álcool, nesse ponto, por ser uma droga extremamente legal, legalizada, né, liberada, acaba se tornando extremamente arriscada para essas pessoas. Então, a pessoa bebe, e quando ela bebe, ela perde aquela noção, né, ela fica mais corajosa, vai perdendo aquela questão da noção do risco, do perigo, do que aquele ato pode levar a tantas pessoas, e acaba cometendo, né, algo que toda família. Pessoas que já tiveram tentativas prévias de suicídio, e eu gostaria de atentar muito para algo que é mais comum nos adolescentes, nas adolescentes, né, nas mulheres, nas meninas. Às vezes elas vão lá e tomam um remédio, fazem qualquer coisa, e fica todo mundo falando assim, não, ela fez isso para chamar a atenção. E é verdade. Ela ou ele, eu falei ela porque é mais comum, mas exato, é verdade. Isso foi feito, né, tomar aqueles remédios, tomou 2 cartelas de melhoral infantil, olha que palhaçada, só para dar trabalho, tá querendo aparecer, tá querendo chamar atenção. Exato. Só que o que ela está querendo aparecer, o que ele está querendo aparecer, não é para fazer graça. É uma forma de mostrar que dentro dele o sofrimento está intenso. Né? Situações de depressão, quadros, né, dificuldades econômicas, pessoas que tiveram experiências muito traumáticas na infância, desde os abusos mesmo, abusos físicos, abusos sexuais, até mesmo orfandade, né, pessoas ficaram órfãos da primeira infância, tem uma chance maior. Histórico familiar de suicídio. Isso acontece principalmente por 2 motivos. Os transtornos mentais, eles têm uma predisposição genética muito forte. Então, se alguém tem um histórico forte de suicídio na família, quer dizer que ele tem um histórico forte de doença mental. E, além disso, existe a questão do exemplo. Né? Meu avô fez, minha avó fez, minha tia, meu tio, meu pai, minha mãe. Então, se eles fizeram, eu também posso fazer. Sinais de alerta, eu diria frases de alerta, né? O pensamento, eu já estou terminando, Wagner. O pensamento suicídio, a ideia suicídio, né, a pulsão de suicídio, ela é muito interessante. Normalmente, ela se inicia com ideias que não aparecem em hipótese alguma, né? Estou cansado, eu queria dormir uma semana. Nossa, eu queria mudar para um lugar onde ninguém me conhecesse, eu queria sumir e aparecer lá. No fundo, gente, é o inconsciente já demonstrando, né, o que Freud, né, psicanálise, chama de pulsão de morte, pulsão de suicídio. Né? E essa ideia vai aumentando. Nossa, eu queria dormir uma semana. Eu queria sumir. Isso vai aumentando. De repente, vai evoluindo. Nossa, se Deus me levasse era melhor. Por que Deus não me leva? E começa a orar, começa a rezar pedindo para Deus levar. Daí parte para pensar, né, nossa, e se eu tirar minha vida? Acho que eu tinha... E aí começa a ter a ideia de morte, depois a ideia de suicídio, e passa para o planejamento de suicídio. Então, mesmo quando começa lá atrás, nossa, que vontade de sumir, a gente tem que prestar mais atenção. Mas algumas frases de maior alerta, é aquela questão, eu queria estar morto, se eu não tivesse morrido, era melhor. Eu não posso fazer nada para melhorar. Não posso fazer nada, né? A gente, muitas vezes, né, por amar a pessoa e tudo, ver aquela pessoa sem energia, deitada, prostrada, a gente, não, levanta, vai tomar um sol, vai fazer alguma coisa. Né? Não posso fazer nada, não, eu não dou conta, eu não aguento mais isso. A gente pede para a pessoa levantar, e a pessoa, como eu disse, para escovar os dentes, para passar água no rosto, é um esforço brutal. Algumas pessoas conseguem disfarçar muito bem. Levanta, vai para o trabalho, sorri, brinca, até conta piada, mas por dentro está terrível. Frases, né? A pessoa começa a dizer, não, eu sou um perdedor, eu não sirvo para mais nada, todo mundo vai ser mais feliz sem mim. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem filhos, nossa, e seus filhos? Não, eu sou um estorvo, eles vão viver muito melhor sem mim, eu não presto para nada. São frases que chamam atenção. E o que a gente pode fazer para ajudar? Gente, viu alguém que tem uma situação, um quadro desse, incentivar a pessoa a procurar ajuda. Ajuda profissional. Tá? Ajuda profissional. Buscar atendimento médico, buscar atendimento psicoterapêutico.
né? Usar a medicação adequadamente, ajudar a pessoa a conseguir essa medicação. Existem muitos remédios distribuídos gratuitamente pelo SUS, tá? Então, existem várias formas de ajudar. Ouvir a pessoa, dar um suporte, não tratar como coitadinho, né? Quando você trata alguém como coitado, você está rebaixando ele, você está se colocando acima dele, superior. É a última coisa que alguém no quadro depressivo precisa. Ele vai ficar menos, vai se sentir inferior mais ainda, vai se sentir mais culpado da situação. Apoie, dê carinho, dê amor, mas não trate como se fosse um coitadinho, né, um cachorrinho. Se existe um perigo imediato, gente, tente ficar com a pessoa naquele momento. Ou então, entrar em contato com o familiar, ouviu, nossa, mas eu vou quebrar a confiança da pessoa comigo. Talvez a única situação em que nós, profissionais de saúde mental, estamos autorizados a quebrar algum segredo. Quando o nosso paciente tem um risco iminente de suicídio, a gente é obrigado, não é que a gente tem o direito, a gente é obrigado a quebrar o sigilo. Você vai falar com a família. Tá? É uma situação. Tá certo? E tentar ficar em contato com a pessoa o máximo possível. Ou seja, dar apoio, ouvir, incentivar a busca de ajuda. Tá? O preconceito ainda é muito grande. Eu ouvi uma frase de um dentista, alguém que uma pessoa chegou a ser professor universitário, ele disse uma coisa que eu falei, não tem lógica, né? Que tomar remédio para depressão é coisa de fracote. Meu Deus. Então, existe um preconceito ainda muito grande, né? Eu vou no terapeuta só para ficar conversando. Então, a gente precisa incentivar a desmistificar essa situação e ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Apoio, amparo, ouvir um pouco, isso, cobrar menos, ajudar mais. Muito obrigado. Edmilson, se quiser, pode ir. Pronto. Pode. Muito obrigado, Leonardo. Edmilson, acho que você pode falar. Obrigado. Para aí a gente abrir para a discussão, então. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui. A gente fala alegria, como o doutor Leonardo falou no início, falar de um tema pesado, mas a gente fica feliz em abrir esse espaço que a gente possa estabelecer essa conversa, né? E eu parabenizo a administração do IDETEC, né, que gere o nosso hospital e que incentiva momentos como esse, né? E mesmo diante a situação que a gente se encontra de pandemia, que nós possamos continuar levando conhecimento, levando espaço para que as pessoas sejam orientadas, sejam acolhidas. E aí nós, nesse mês de setembro, como a Wagner colocou inicialmente, nós estamos aqui para que a gente possa fortalecer essa campanha de prevenção ao suicídio. Lembrando que o suicídio é um fenômeno multifatorial. Não existe uma causa única, né? Não existe um fator único que desencadeia esse fenômeno. Tanto que quando nós observamos o ato em si, quando uma pessoa ela comete esse ato contra a sua própria vida, nós temos uma implicância aí, um luto meio que um luto coletivo, né? Porque ele sai desse âmbito individual, não é somente ali o familiar que sofre, mas o vizinho, o colega, né? Então, o ato do suicídio em si é muito importante, né? E existem estudos que dizem que um suicídio ele pode impactar até 135 pessoas, né? Então, assim, é um fenômeno muito
extenso e, como o doutor Leonardo colocou, é um caso de saúde pública. Então, quanto mais a gente buscar estar esclarecendo, buscar estar orientando essas pessoas que estejam passando por situações difíceis, que pensam, né? Porque pensar em suicídio, eu acredito que nós que estamos aqui nessa sala, a grande maioria, em algum momento, já pensou em achar que a gente poderia estar em um lugar melhor e talvez desistir dessa vida, né? Mas aí a gente vai pensar é uma coisa, né? Agora, o comportamento suicida, onde ele vai lá e planeja e pratica esse ato, vai para um outro processo, né? Então, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades, temos os problemas que nós trazemos aí das nossas vidas. E o que eu quero trazer aqui na minha fala são os fatores de risco, os fatores de proteção diante esse fenômeno do suicídio. Até para que a gente possa estar mais atento, sinalizando melhor essas pessoas que porventura estejam ao nosso lado, ou até nós mesmos, né? E tentando buscar nesse momento essa identificação, e a partir disso buscar ajuda, né? É importante que essa pessoa ela seja avaliada por um profissional capacitado, que possa dar encaminhamento ao tratamento, à ajuda dessa pessoa. É tanto que, assim, existem estudos que colocam que o suicídio ele pode ser evitado, né? Logicamente, quando nós identificamos esse perigo aí, em um tempo que nós possamos entrar com ações, então a gente pode ajudar essa pessoa, né? E muitas vezes, por ser uma situação muito cheia de tabus, cheia de preconceitos, né? A maioria das pessoas elas se calam diante das situações onde elas se sentem assim, e quando ela chega num momento onde ela já não consegue mais lidar com essa dor, a única saída que ela enxerga pode ser realmente tirar a própria vida. O tema ele é tão carregado de preconceito e até mesmo dentro do próprio grupo de saúde de profissionais de saúde, né, como o doutor Leonardo citou o caso aí do colega, falando que usar um medicamento é coisa para fraco, né? Esses dias, agora, esse mês, acho que devido a essas campanhas, né, um colega médico, ele veio conversar comigo e foi fazer um comentário com outro colega médico, ele dizendo que ele já havia pensado em um momento de tirar a sua própria vida porque ele achava que não havia mais sentido na sua vida. E ele foi muito ridicularizado, como se naquele momento o fato dele compartilhar daquele sentimento com ele, por ele ser um profissional de saúde, ele estava ali demonstrando a sua fragilidade, né? E nós, enquanto profissionais de saúde mental, nós percebemos que isso seja mais um ato de coragem em buscar ajuda. Então, que estejamos atentos, né? Nesse momento, a escuta ela é muito importante, né? O doutor Leonardo colocou alguns sinais de falas quando essas pessoas trazem para nós, seja dentro do nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, que a gente precisa ficar atento. E aí, estudiosos do fenômeno do suicídio e a Organização Mundial de Saúde traz alguns fatores de risco mais frequentes dentro desse comportamento suicida. E aí, um primeiro fator de risco, o doutor Leonardo já falou dele, que são os transtornos mentais. Então, esses fatores eles são subdivididos em transtornos mentais, fatores sociodemográficos, fatores psicológicos e condições clínicas impactantes, né? E quando a gente vai para os fatores dos transtornos mentais, eu não vou aqui me deter nele, porque o doutor Leonardo já trouxe para a gente quais são esses riscos, né? E aí a gente vai ter os transtornos de humor, né? As síndromes depressivas, como ele colocou. Nós vamos trazer comorbidades aí como fator
talvez a gente chamaria assim, desencadeante, né? Quando você pega um transtorno de depressão associado ao alcoolismo, né? Então você tem aí um cenário bem potencial para que possa acontecer um ato do suicídio. Então, os fatores, os transtornos mentais, o doutor Leonardo falou muito bem. Eu vou enfatizar nos outros fatores de risco. Quando a organização nos traz, a Organização Mundial de Saúde, nos traz os fatores sociodemográficos, o que nós vamos encontrar dentro desses fatores sociodemográficos? Nós vamos encontrar o perfil da população que mais comete suicídio. Lembrando, né, que o suicídio nos últimos estudos, né, o ano passado a gente não teve estudos, o último mapa da violência nos traz o suicídio como a terceira maior causa de morte, ficando atrás somente das agressões e dos acidentes, né? Então, é uma estatística muito alta, né? Como o doutor bem colocou, nós temos, a partir ali dos anos 2000, nós temos um gráfico ascendente em todas as faixas etárias, mas temos dois grupos muito preocupantes, que é o grupo de adolescentes, de jovens, né? Ali entre 14 a 29 anos, e nós vamos encontrar um outro grupo muito preocupante também, que é o grupo dos idosos, né? Um grupo ali a partir dos 75 anos, também apresentando um número ascendente de casos de suicídio. Então, nós vamos, dentro desses fatores sociodemográficos, nós vamos encontrar um perfil, o sexo masculino sendo os homens suicidam mais, mas as mulheres tentam mais, né? E aí, como psicólogo, eu acredito que as mulheres elas têm uma maior abertura para falar de si, para falar das suas emoções, para buscar ajuda, enquanto os homens, até por uma cultura nossa, uma cultura ocidental muito machista, o homem não chora, então você tem que aguentar calado, e aí esse grupo acaba sendo, quando ele vai realmente para a tentativa, ele acaba realmente tendo uma tentativa fatal. Dentro desses fatores é levantado, né, como eu havia dito, esse número ascendente entre 15 e 35 anos, e a partir dos 75 anos. Nós vamos encontrar pessoas que mais suicidam residente em áreas urbanas, embora no Rio Grande do Sul a gente encontre um fenômeno acontecendo no interior, e aí, segundo os sociólogos, eles acreditam que seja pelo fator da plantação da cana-de-açúcar como elemento, índios, né, a população indígena, cultivando ali, participando ali daquele meio, e acaba utilizando do álcool com mais frequência e potencializando aí o fenômeno do suicídio. Nós vamos encontrar pessoas desempregadas, engrossando aí essa estatística, e nós estamos dentro de um momento de pandemia, onde esse índice de desemprego aumentou. Geralmente, segundo os estudos, essas pessoas desempregadas que suicidaram eram pessoas que perderam recentemente o emprego. Nós vamos encontrar um grupo de pessoas solteiras ou separadas, que estão em isolamento social, pessoas aposentadas. Então, esse é um quadro sociodemográfico onde nós encontramos fatores de risco para o suicídio. Quando nós vamos para a categoria, né, dos fatores psicológicos, nós vamos encontrar comportamentos destacados através de pessoas que tiveram perdas recentes, perdas de figuras importantes, figuras parentais, né? Nós vamos encontrar pessoas que tiveram perdas parentais na infância, se tornaram órfãos, né?
na infância, o doutor Leonardo trouxe isso, uma dinâmica familiar conturbada. Nós vamos encontrar pessoas com personalidade que trazem um perfil significativo de impulsividade, de agressividade, de um humor muito lábil, né? Então, esses fatores psicológicos são fatores de risco diante de uma população que traz esse comportamento suicida. E aí, quando a gente vai lá para os fatores que trazem doenças orgânicas incapacitantes, eu vou só passar rapidamente, porque o doutor Leonardo trouxe, enfatizando a questão da dor, né? Nós já tivemos pacientes em cuidados paliativos que a dor era tão grande que ele falava, faz um remédio, me mata, me aplica alguma coisa que tira a minha vida, porque eu não consigo mais lidar com essa dor. E dentro desse grupo, nós vamos encontrar pacientes com neoplasias malignas, pacientes com portadores do HIV, pacientes com traumas medular, né? Então, são aquelas doenças incapacitantes. Talvez esse fator, ele implica no aumento do índice, do número, né, de pessoas com idade acima de 75 anos. Por quê? O que acontece? Nós estamos percebendo um fenômeno o aumento da expectativa de vida, nós estamos vendo a população tendo uma expectativa de vida maior, mas, paralelamente, a gente não percebe uma qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós vamos encontrar idosos, abandonados, rejeitados, uma sociedade que não dá significado para esse grupo, né? Desconsidera os valores que esse grupo traz. E aí nós vamos encontrar um índice de doenças crônicas aparecendo, e aí essas doenças crônicas me levam a uma incapacidade, e isso me leva a processos de depressão, que podem me trazer, naquele momento, uma ideação suicida. E, a partir desses fatores, né, a Organização Mundial de Saúde, ele vem trazer alguns comportamentos de risco, eu vou só acrescentar alguns, a partir da fala do Dr. Leonardo. São, assim, um comportamento mais retraído, essa inabilidade, vamos dizer assim, para se relacionar com o outro, para se relacionar com a família e amigos. Veja bem, nós estamos falando de comportamentos que apresentam risco. Não estamos dizendo, então, que aquela pessoa ela é tímida, então ela é uma pessoa que tem um grande potencial suicida. Não. Nós estamos falando de comportamentos onde a gente precisa ficar atentos nessas pessoas que já trazem esse comportamento suicida. Nós vamos encontrar, né, a doença psiquiátrica, ela é o carro-chefe, né? Como o doutor Leonardo falou, a gente precisa adotar esse pensamento de que essa causa do transtorno mental ela é muito importante, a gente precisa validar isso, ter um conhecimento para que a gente possa ajudar essas pessoas que estejam passando por situações assim. A Organização Mundial de Saúde traz que praticamente 98% dessas pessoas que cometem um suicídio, elas estavam atravessando um momento de transtorno, né, psíquico e psiquiátrico. Nós vamos encontrar um comportamento potencializador para o suicídio, como o alcoolismo, a ansiedade, o pânico, né? A mudança de personalidade, mudança de hábitos alimentar e de sono, vamos ficar atentos. Tentativas de suicídio anterior, aquele que já tentou uma vez, ele pode tentar novamente, pode ser que dessa segunda vez ele use de recursos mais potentes para realmente tirar sua própria vida. Sentimentos de culpa, sentimento de sentir que não tem mais valor, né? O sentimento de vergonha. E aí eu enfatizo aqui esse comportamento muito presente no grupo dos idosos, né? Eu já não tenho mais valor, eu já não sirvo mais para nada, então a minha vida já não tem mais sentido aqui, né? E a vida, ela sempre pode ter sentido, né? Frankl foi um psiquiatra que
viveu a Segunda Guerra Mundial, ficou por 2 anos nos campos de concentração, ele traz isso através da logoterapia, que é a psicologia do sentido, que nós podemos encontrar sentido, sim, sentido e significado em qualquer momento da nossa vida. Então, isso precisa ser resgatado. E aí, logicamente, que essa pessoa que se encontra em uma situação de não se sentir mais válido, nós precisamos resgatar essa história, resgatar essa biografia, trazer para essa pessoa que sim, ela pode sim reencontrar-se dentro desse momento de dor, ela pode encontrar um caminho de solução, um caminho de valoração da vida, né? Pessoas que trazem comportamento, sentimentos de solidão, de desesperança, aquelas pessoas que estão sempre escrevendo como se elas estivessem despedindo, né? A gente fala de as cartas de despedida, menção repetida, de que ela quer morrer, que ela quer suicidar. Então, esses comportamentos são comportamentos que precisam sinalizar em nós um olhar muito mais criterioso, um olhar onde nós precisamos ficar atentos, né? E aí, alguns estudiosos, afirmando assim as orientações da Organização Mundial de Saúde, um outro lado, quando eles apresentam esses fatores de risco, eles trazem os fatores de proteção. Quais são esses fatores de proteção para a gente prevenir o suicídio? E aí, Bertolotti, que é um estudioso do comportamento suicida, do fenômeno de suicídio, ele vai trazer os fatores de proteção em estilo dividir em estilo cognitivo, personalidade, padrão familiar, fatores culturais e sociais, né? E fatores ambientais. Quando ele destaca a questão do fator do estilo cognitivo e de personalidade, o que ele está falando? Ele está falando de sentimento de valoração pessoal, está falando da confiança em si mesmo, resgatar nessa pessoa, as pessoas que trabalham o autoconhecimento, que traz essa valoração de si mesmo, essas pessoas elas têm mais recursos de proteção, no momento em que elas se encontrem em dificuldades, elas possam fazer um enfrentamento, ela tem uma disposição para fazer um enfrentamento melhor. São pessoas que têm uma disposição para buscar ajuda, quando necessário, para pedir um conselho, para pedir uma escuta, né? Ela pede uma opinião ao colega quando ela está com uma dificuldade em tomar alguma decisão. Na questão do padrão familiar, nós vamos encontrar pessoas que trazem um bom relacionamento intrafamiliar, que tem o apoio ali da família, né? Pais que estão presentes na vida desses filhos, que fazem parte dessa estrutura familiar, são estruturas, são fatores protetivos, para que eu me sinta seguro, para que eu me sinta aceito, que eu me sinta acolhido dentro do meio no qual eu estou inserido. Nos fatores culturais e sociais, nós vamos encontrar aquelas pessoas que têm adesão a valores, né? A normas, a tradições positivas, a bons relacionamentos ali na comunidade, entre colegas, amigos, vizinhos, pessoas que têm o apoio de outras figuras que para elas têm uma relevância, né? É aquele avô que tem uma figura importante dentro ali do meu sistema familiar e que eu tenho uma certa validação daquilo que ele traz. Amigos que fazem amizade entre si, onde não há a droga, né? Onde as drogas não fazem parte dessa interação, pessoas que têm uma interação social no trabalho de uma forma muito positiva, o esporte, o lazer, são fatores protetivos dentro desse quesito cultural e social. E no fator ambiental nós vamos encontrar o quê? A questão da boa alimentação,
uma boa noite de sono, né? Nós temos uma sociedade que cobra a produção de nós, às vezes nós não temos um tempo para ter um lazer, uma atividade física, dormimos muito mal, estamos dentro de um ambiente onde haja a presença do cigarro, do álcool. Então, tudo isso são fatores que contribuem com fatores de risco, e se eu tenho um ambiente que me tira desse lugar, são fatores protetivos. Então, nós percebemos, quando nós olhamos para esses fatores protetivos, nós percebemos que nós temos várias ferramentas para ajudar essa pessoa que está apresentando um comportamento suicida. Né? E aí eu enfatizo, reforçando a fala do Dr. Leonardo, a pessoa que quer suicidar, que quer tirar a sua vida, ela está dizendo, eu não aguento mais, é uma dor dentro de mim. Né? Eu participei de um fenômeno que aconteceu, infelizmente, o ato aconteceu, e na carta essa pessoa falava assim, é algo muito estranho que acontece comigo. Eu tenho um vizinho, um casal de idosos que estão lutando contra um câncer. E todos os dias eles falam da vida, mas comigo o meu câncer na alma. Então, uma dor muito profunda. Eu não consegui tratar dessa dor na alma. Então, a gente percebe que é algo muito profundo. Então, essa pessoa está dando um grito, ela precisa de ajuda. E essa ajuda, a partir do momento que você que está do lado, familiar ou amigo, sinaliza a partir desses comportamentos que a gente trouxe, é importante com que essas pessoas sejam encaminhadas a um profissional de saúde que possa realizar esse acompanhamento. O suicídio tem solução, sim. O suicídio tem uma saída. Nós podemos ajudar essas pessoas que estão nesse momento de dor e até mesmo a ressignificar a sua vida e encontrar sentido e significado para o seu existir. Eu agradeço a oportunidade da fala, me coloco à disposição para o segundo momento. Muito obrigada a vocês. Gilce, doutor Leonardo, a gente sabe que com essa pandemia, né, com isolamento social, a gente teve uma piora muito grande, principalmente dos idosos, que ficou distante, né, dos familiares, dos seus netos, do convívio com a família. E vejo que pessoas normais, mais jovens mesmo, também estão sofrendo muito com essa pandemia. Aqui em Goiânia, o doutor Leonardo falou que buscar ajuda é um ato de coragem. O Edmilson também falou isso. Onde que as pessoas podem procurar ajuda aqui em Goiânia? Wagner, buscar atendimento psiquiátrico e psicoterapêutico. Via Sistema Público de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde tem um esquema, né, de funcionamento para que isso possa ser organizado. Então, primeiro tem que passar por um médico, o médico de família, o médico do setor, e ele vai fazer um encaminhamento para o atendimento psiquiátrico. Existem clínicas de baixo custo, que também podem ser procuradas, mas pelo sistema público esse é o caminho. E claro, né, o médico do seu convênio, buscar atendimento psiquiátrico. Também pelo SUS, a gente sabe que existe também o atendimento psicoterapêutico, mas que é necessário haver um encaminhamento, né, que geralmente é feito para os CAPs. E aí você vai poder ter o atendimento. E uma notícia muito boa é que eu ouvi há poucos dias, né, que as consultas eletivas, né, as consultas psiquiátricas são consideradas eletivas quase que sempre, infelizmente. As consultas seletivas vão voltar a acontecer, né, na Secretaria Municipal de Saúde. E nós temos um pronto-socorro municipal, né, muito conhecido, o pronto-socorro Vassili Schuch, que agora está no Jardim América, mais lá em cima, né, perto da T63, na T3, perto da T63, é isso mesmo. Então, lá existe um atendimento para emergência, isso pelo SUS. Pelo sistema privado, existem as clínicas psiquiátricas que podem fazer um atendimento de emergência. Então, tem esses caminhos. Existem outros caminhos também para atendimento psicoterápico, né? Vou deixar o Jimmy comentar, mas, por exemplo, a gente sabe que
além do sistema público de atendimento, Goiânia conta com bons ambulatórios escola. Eu conheço muito bem 2 deles, que tem um atendimento, por mais que você vai ser atendido ali pelos alunos, existe uma supervisão muito dedicada dos professores. Isso faz com que esse atendimento em algumas universidades, em algumas faculdades de psicologia, seja excelente. Por mais que você esteja sendo atendido por um aluno, uma supervisão excelente faz com que esse atendimento seja de excelente qualidade. E, normalmente, esse atendimento é gratuito, né, que pode ser buscado também. Sim, a gente tem as escolas, as clínicas escolas das universidades, onde tem as faculdades de psicologia, né? Em Goiânia, nós temos na Universidade Paulista, na Universidade Federal, né? Na Universidade, na PUC, nós temos a Estácio, nós temos a Universo, todas elas têm clínicas escolas. Nós temos as clínicas escolas dos institutos de formação, já são aqui os psicólogos que estão aperfeiçoando em alguma abordagem psicológica, né? A Sociedade Goiânia de Psicodrama, de Gestalt Terapia, de análise do comportamento, todas elas escolas abertas para a comunidade, seja através do atendimento gratuito ou por valores sociais. Nas escolas, nas clínicas escolas das universidades, o atendimento é totalmente gratuito, né? E realmente o que o doutor Leonardo disse é verdade, né? Eu fui de uma dessas escolas e acompanhava pacientes da comunidade e todos eu tinha uma supervisão de professores super capacitados. Eu quero aproveitar aqui, eu não vejo todos que estão participando, mas eu quero registrar a presença da minha professora da PUC, Silvia Aze, que foi uma grande referência para mim, está aqui participando da nossa live. É muito bom. Muito bom. E a gente falou também aí da dificuldade, do preconceito das pessoas procurarem o serviço. Qual seria o caminho mais fácil para a gente conduzir o nosso familiar, nosso filho, nosso pai, quando a gente perceber esses sinais? Seria primeiro no psicólogo, no psiquiatra, porque a gente, lá no hospital, ouço muitos assim, não, psiquiatra é coisa de doido, né? O que você falou, tem que chegar antes de ficar doido, depois que está doido não adianta procurar. Então, qual seria um caminho mais fácil para a gente convencer essa pessoa que ela teria uma ajuda? Pode começar, Jim, por favor. Então, Wagner, a partir da identificação desses comportamentos que a gente colocou aqui como comportamentos de risco, né, é importante o que acontece? Ouvir essa pessoa, até porque essa pessoa que está passando por essa situação, ela só vai conseguir dar essa abertura para quem ela tenha vínculo. O vínculo é muito importante neste momento. Então, uma vez que eu identifico um familiar, um amigo que está apresentando um comportamento que pode levantar essa possibilidade de uma ideação suicida, eu tenho que abrir, vamos ali, uma conversa. Olha, eu percebo que você vem falando disso, eu percebo que você está mais triste, eu percebo que você está faltando no trabalho, eu percebi alguma coisa. Eu estou aqui e eu quero te ajudar. Numa situação, lógico, de emergência, uma situação mais... aliás, uma situação mais de urgência, como o doutor colocou, tem os pronto-socorro. Tem que ir para o pronto-socorro. Tem que levar para o pronto-socorro. E aí, uma vez que essa pessoa ainda não está nessa condição, o que a gente orienta é incentivar cada vez mais, e eu acho que esse momento aqui é um momento importante para a gente desmistificar isso, nessa questão de que é fraqueza procurar um psicólogo, é ser louco procurar um psiquiatra, né? A gente precisa desmistificar isso da nossa sociedade, do nosso meio, porque às vezes nós mesmos falamos através de brincadeiras, né? Ah, eu preciso de um psiquiatra porque eu sou louco. Não, você precisa de um psiquiatra, um psicólogo, porque nesse exato momento, talvez você não esteja dando conta de lidar com as situações as quais você está vivenciando.
Então, é importante com que essa pessoa que identifique no outro esse comportamento, que incentive ele a conversar, a falar da dor dele e buscar uma ajuda. Pode ir com essa pessoa até esses lugares nos quais a gente falou, né? Acionar a família, né? Acionar outra pessoa mais próxima dela, que tem um vínculo maior. Então, esse é o caminho. Escuta, encaminhar essa pessoa para um profissional que possa dar continuidade ou iniciar esse atendimento. Incentivar, insistir, ajudar a desmistificar, mostrar que são doenças como qualquer outra, a diferença são as suas manifestações. Às vezes, né, pergunto, nossa, né, por exemplo, às vezes para criança, adolescente, nossa, mas já vai começar a tomar remédio para depressão com 13 anos, com 14 anos? Aí tem um colega que faz psiquiatria infantil que ele tem uma resposta espetacular. Mas então me fala, qual que é a idade para começar a tratar pneumonia? Qual que é a idade? Com que idade que pode começar a dar remédio para diabetes? Não, pode de qualquer idade. Mas depressão é uma doença. Por que depressão tem que ter idade para começar a tomar o remédio? Desmistificar isso, né? E insistir mesmo. Lógico, com carinho, ganhar confiança. Se você não é um familiar, ou se você é um familiar, normalmente todos nós temos alguém que a gente fala que é alguma pessoa que nos influencia de uma forma maior, né? Às vezes é um amigo, às vezes é o pai, a mãe, o irmão. Existem aquelas pessoas de uma certa proeminência na nossa vida. Se você é um amigo, se você sabe quem é essa pessoa, fale com ela para essa pessoa chegar, né? E às vezes, em situações de risco de suicídio, gente, às vezes tem que ser na marra mesmo. Olha, várias vezes eu deixei pacientes em risco de suicídio meio tontos mesmo, meio quase que sedados por alguns dias, até que a medicação, até que aquele ímpeto passasse, né? É quase que uma sedação para protegê-lo. São pessoas que às vezes estão num grau tão de uma busca de autodestruição tão violenta, que se a pessoa ficar acordada, se a pessoa ficar forte, até que o restante faça efeito, essa pessoa vai tentar e pode conseguir, né? Insistir com muito carinho, progressivamente, né? Aquilo que eu falei, respeitando a pessoa, não é um coitadinho, né? Não, é um ser humano que está doente. Trazer essa pessoa para a realidade, lembrando a ela que é uma doença, que precisa que tem médico, que tem remédio, que tem a psicoterapia, que precisa. Mas por que mas nas outras doenças não tem que ir no psicólogo? Tá, mas você tem diabetes, você precisa procurar alguém para fazer exercício. Você vai precisar de outros profissionais também, né? Não é só tomar o remédio também. Eu gosto muito de lembrar que tomar o remédio é uma pequena parte do tratamento. Às vezes eu vejo pessoas, fulano está tratando, tem 10 anos que ele toma remédio. Não, eu não perguntei se ele toma remédio, porque se ele está tratando. Ele toma remédio. Não, tomar remédio não é tratar. Tratamento é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda, envolve muito mais coisas, né? E ao mesmo tempo falar assim, gente, é remédio. Vamos lá, precisa. Desmistificar isso, tirar essa história. Mas eu vou ficar bobo. Mas se você começar a ficar meio bobo, explica para o médico. A gente troca o remédio, vê o que pode ser feito, né? Às vezes no começo a gente deixa mesmo, por questão de proteção, tá? Mas a gente vai adequando. Insistam com carinho. Agora, se é uma situação crítica, né? E aí muito cuidado aí nessa história, né? Como a gente falou, né? Os adolescentes e os homens. Eu vou contra o que prega a literatura. Toda a literatura coloca muito claro, né, que as mulheres têm muito mais depressão que os homens. Eu, depois aqui já dos meus 23 anos de formado, eu já não acredito nisso mais, não. A diferença é que vocês, mulheres, vocês se abrem, falam, né? É até interessante isso, né? Para cada 4 casos de depressão, são 3 mulheres e um homem. Interessante que o suicídio é o inverso, né? Para cada 4 suicídios, 3 homens e uma mulher. Não, é porque o homem tenta com mais violência. Mas 3 para 1? Né? Os homens, né, ficam calados, querem resolver tudo.
Tem homens que são amigos há 50 anos e um não sabe nada do quadro emocional do outro. Sabe o que ele gosta de pescar, a cerveja que ele gosta de beber, para o que ele gosta disso e tal, tal. Mas do emocional, do íntimo mesmo, muitas vezes não sabe nada. Depois de 50 anos de amizade, né? Então, e os adolescentes, né? Os jovens, aqueles que são diferentes, né? Considerados como diferentes, né? Ou seja, né? Homossexuais, dependendo por exemplo, se estamos num local, numa vivência social onde predominam brancos, o negro vai ser diferença e vice-versa, porque são pessoas que têm pouca aderência àquele grupo, ele se sente fora do grupo. E aí, no caso, né, dos jovens, isso pode ser um fator a mais de risco, né? O Edmilson lembrou bastante essa questão, né? Os vínculos sociais nos protegem do suicídio, protegem a todos. E essas pessoas, principalmente os jovens, que se consideram, por convenções por aí, diferentes, são pessoas de altíssimo risco, né? Eles não se sentem aceitos pelo grupo, né? E aí vão entrar os obesos, vão entrar, né, todos esses, pessoas que têm dificuldades escolares, pessoas que têm, às vezes, alguma deficiência acadêmica mais importante, né? A questão dos fatores de proteção, Jim, eu vou aproveitar para trazer aqui, Wagner, um estudo interessante, eu queria ter pego o autor, né? Então, é um acompanhamento de 14 anos, de quase 90 mil enfermeiras. Então, vamos lá, não são só enfermeiras, são assistentes de enfermagem, técnicos de enfermagem, no estado de Nova York. O setor público de Nova York, eles têm uma tradição de estudos populacionais longos, desde a década de 70. Então, um acompanhamento de cerca de 90 mil mulheres ao longo de 14 anos, com inúmeros dados de saúde. E uma das coisas que foi publicado foi um estudo conduzido por Harvard, um dos professores de psiquiatria lá, mostrando uma coisa muito interessante, que é que as mulheres, né, as participantes do estudo, que frequentavam a igreja uma vez por semana, tiveram 5 vezes menos suicídios do que aquelas que não frequentavam. É claro que a gente sabe que o que previne, né, o que ajuda a prevenir não é a religião, e sim a religiosidade. Mas no estudo técnico, né, como é que você vai medir a religião, a religiosidade? É impossível. E aí, o que eles conseguiram fazer foi isso, né? Uma vez por semana. Olha, é assustador. Isso foi publicado em 2018. É impressionante como isso pode ajudar, né, na prevenção. Por quê? Porque essa questão da ligação religiosa, espiritual, envolve um monte de coisas. Envolve conceitos éticos, morais, né? Envolve alguns conhecimentos filosóficos de valorização da vida, envolve, né, uma crença de que, mesmo que as coisas estejam ruins, as coisas podem melhorar. A questão do pertencimento a um bom grupo social. O Edmilson levantou uma coisa espetacular. Precisa ter amigos. Poxa, mas se os amigos forem reunir para fumar maconha, para beber, para usar droga, esse grupo de amigos, ao invés de proteger, vai levar, né, a piora do quadro. E esse grupo social, né, não quer dizer que dentro das igrejas, dentro das agremiações religiosas, só tem gente boa, não é isso. Mas a chance da gente encontrar pessoas dependentes químicos, etc., dentro de um grupo religioso, é menor. Então, essa questão dessa frequência religiosa auxilia como fator protetivo de inúmeras formas, né? E é algo que a gente precisa incentivar. O professor Paulo Dagarralondo, um dos grandes psiquiatras do Brasil, um grande especialista em psicopatologia, numa revisão de artigos que ele faz sobre a relação de psiquiatria e espiritualidade, ele chega à conclusão de que, dado o número de evidências que existem, evidências científicas, no tratamento, no auxílio da frequência religiosa no tratamento da depressão, que é quase que ele diz de uma forma poética, um grande escritor, né? É quase que um erro médico, ele usa o termo má praxis, é quase que uma má praxis médica do psiquiatra quando, perante um quadro de uma síndrome depressiva,
não incentivar o seu paciente a uma melhor vivência espiritual, religiosa. Esse fator, a religiosidade, ela pode, né, doutor, ser um caminho para que você trabalhe a sua espiritualidade, né? Que não tem nada a ver com essa questão da prática, né? Mas essa religiosidade, essa espiritualidade, ela é um fator protetivo. Eu não tenho dúvida que tanto a religiosidade quanto a espiritualidade, como o senhor falou, tem esse estudo e eu já encontrei realmente vários relatos de outros estudos trazendo isso como um fator protetivo, não somente até para a prevenção do suicídio, mas a prevenção de outras, do processo do adoecimento em si, né? Porque realmente esses valores trabalhados, né, muito bem como o senhor expressou, não quer dizer que dentro ali daquele movimento religioso exista só pessoas boas, mas a filosofia da religião ali traz esse ensinamento, esses valores morais, éticos, eles contribuem para que você possa solidificar o que é de valor na sua vida, o que é valorizar mais esse momento presente que é a vida, né? Buscar o sentido, né? Buscar o sentido. Quando a gente conhece um pouco melhor a questão do Frankl, né? É fantástico, né? Que tem toda a questão logo, você vai induzindo o paciente a buscar sentidos até que ele chegue, né? O ápice seria aquela questão, né? Que qual é o sentido da vida? Viver. Né? Já é um milagre tão grande, uma graça tão grande, né? O viver, né? Que no fundo, qual é o sentido? Viver. Mas que tem toda aquela questão do processo da logoterapia que vai levando, né? Nos ajudando a levar o paciente a entender que qual é o sentido da vida? Estar vivo. Né? E isso só deveria nos bastar. Né? Mas é claro que no conceito de adoecimento grave, né, como são as síndromes depressivas, isso é difícil. Né? Por isso que tem todo um caminho a ser percorrido. Com certeza. Atravessei você aí, né, Wagner? Tá ótimo. Eu acho que o chat dentro do Zoom, ele ainda é uma coisa um pouco nova, né? Diferente quando a gente está no Instagram, que ele é muito mais ativo. Então, as pessoas estão meio tímidas. Eu queria que, se alguém tivesse alguma pergunta, levantasse a mão para a gente abrir o microfone e vocês pudessem fazer as perguntas. Vou aproveitar que o Edmilson lembrou a questão dos pacientes, do cuidado paliativo, e até no outro evento que eu tive junto com o Edmilson, eu me lembrei de um paciente meu, eu tinha esquecido dele, e eu me lembrei, né, aquele dia, Edmilson, de um paciente meu num quadro depressivo, que o sofrimento era tão grande, gente, que ele me dizia, né, de uma forma aberta, pela liberdade, ele virava assim, doutor, eu tenho inveja de quem tem câncer. Eu falei, como assim? Eu falei, doutor, eu me envergonho de não ter inveja, porque eles podem estar doentes, eu não posso. Eu não estou dando conta, eu não estou aguentando minha vida. E foi interessante, à medida que ele foi melhorando, né, depois que ele já estava bem, graças a Deus, recuperado, né, ele dizendo, doutor, mas que loucura que era aquela? Que é isso? Né? Não era eu. Eu explicar para ele, não era mesmo não, era a doença falando por você. Às vezes eu comento com os pacientes que chegam para a gente em quadro grave, né, e eu peço, né, para que a família vigie bastante, não deixe sozinho, com arma de fogo, tem que sair de casa, não pode ter arma de fogo, cuidado com facas, janelas, etc. E às vezes o paciente vira para mim e fala assim, não, doutor, eu não vou fazer isso não. Eu costumo dizer para eles uma coisa, não, calma, em você eu confio, eu não confio na doença. Não, doutor, mas eu consigo dominar. Eu falei, não, você não conhece a doença como eu conheço. Tá? Eu confio em você, mas não duvide, eu conheço a doença melhor que você. É para supervisionar, é para tirar as chaves, não é para ficar em lugar nenhum trancado, não é para deixar nenhum remédio à mão, nada, 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 nada. Faca que corta, gilete, é para ficar tudo em poder de outras pessoas, até que o paciente esteja bem. Eu falo, a doença é terrível, 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 terrível. E nós não podemos dar brecha para a doença. É verdade, doutor.
Bom, ninguém manifestou desejo de fazer perguntas. Eu creio que vocês podem finalizar. Eu quero agradecer a presença de vocês, esse agradecimento para a gente, né? Levantou a mão aqui. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer, tá maravilhosa a palestra aí, e eu queria que o Dr. Leonardo refletisse um pouquinho, né, como a família pode auxiliar no diagnóstico de um possível caso de suicídio, se é que a gente pode falar assim, né? Porque a maioria dos casos, né, eu acho que o mais sofrido é quando a família identifica depois, né, infelizmente, que já aconteceu, né, o suicídio, e o que eu poderia ter feito, que eu não percebi o que aconteceu antes, né? E como é que pode ser identificado, né, pelos outros, esse risco de suicídio? Muito obrigado pela pergunta. Minha irmã que mora em São Paulo, tá, gente? Michele. Mas, vamos lá. Muito obrigado pela pergunta, Michele. Os indícios, né? Mudança de comportamento. Essa questão é diferente dependendo da faixa etária, né? As crianças tendem a ficar mais irritadistas, mais agitadas, mais inquietas. Os jovens, o adolescente jovem, ele tende a ficar mais irritadíssimo também, menos impulsivo, às vezes, em algumas coisas, menos reativos. Às vezes eles se manifestam com uma agressividade contínua, não naqueles picos que são típicos, né, do adolescente. Nos jovens, né, aí nos adolescentes e nos adultos jovens, a manifestação da desesperança. Todo jovem, todo adolescente quer mudar o mundo, né? Ele quer fazer alguma coisa, se ele não quer mudar a própria vida, mas ele quer mudar a vida de todos, ele tem planos, ele quer trabalhar com isso, ele quer fazer aquilo e tudo e tal. Quando a gente vai vendo que aquela pessoa para de falar nesses assuntos, de projetos para o futuro, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Mudança de padrão alimentar, né? Começa a comer muito ou começa a comer muito pouco, queda de desempenho, né? Queda de desempenho profissional, isso vale para qualquer faixa etária, qualquer idade, queda de desempenho acadêmico, né? Escola, a pessoa começa a cair muito na escola, começa a ter dificuldades, mudança de grupos de amizade. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, né? O Edmilson lembrou muito bem a questão de ficar postando coisas com tendências, eu diria que góticas, né? Questões mais sombrias, músicas mais sombrias, textos, fazendo pequenas despedidas. Começa a comentar muito, vai ser melhor sem mim, e com todas as suas variações, né? Não, vocês estão, não, estou dando trabalho demais, nos idosos principalmente, eu não sirvo mais nada, mas se eu morrer, minha família vai ter menos despesa, né? Então, tudo isso são inúmeras pistas. E lembrando aquelas questões, né, principalmente quem passa por problemas da primeira infância, não só abuso, né? Quando a gente fala problema de primeira infância, todo mundo lembra muito do abuso. Orfandade, pobreza, adoecimento e tudo mais. Outros fatores que chamam a atenção, começar a ter um consumo maior de álcool. Eu não sou especialista em dependência química, claro, mas eu particularmente, eu não acredito em dependência química sem outra doença mental. Eu não consigo acreditar nisso, que exista só dependência química por si só. Geralmente, o que acontece na dependência química? O dependente químico, ele está tratando, né? Então,
a cachaça é o remédio que ele usa, a maconha e por aí vai. Então, aquela pessoa que é um usuário social de álcool, mas começa a beber cada vez mais, isso é um fator de alerta. E se essas coisas, é claro que cada uma dessas coisas vinda isoladamente, talvez não seja nada, mas ninguém perde a oportunidade. Lembrar daquelas frases, vontade de sumir, nossa, mas eu dou uma vontade, uma canseira, eu não estou aguentando mais nada. Então, vai montando todo esse contexto, e aquilo mostra uma pista e buscar ajuda, né, a partir daí. Nas crianças, nos adolescentes, manter um contato melhor, cada vez melhor com a escola, né, com os professores, conversar com os amigos, né, dos filhos, às vezes, né, tá ali todo mundo, você vai conversar com o colega do filho, e aí, como é que estão as coisas? Tio, eu tô achando o Zezinho meio... E aí a gente vai atrás do Zezinho para tentar conversar, né? Sentir um cheiro de qualquer coisa diferente, conversa. Vai atrás. Não deixa, não. Tá? É melhor ser taxado de bobo, de ridículo, para com isso e tal. Mas é interessante que só da gente ir atrás da pessoa e levantar o assunto, mesmo que não tenha nada, gente, mesmo que a gente tenha ficado, né, um pouco assustado, impressionado, né, quando a gente vê um caso de suicídio, a gente fica muito impressionado. Às vezes, não foi, poxa, a gente assustou o marido, o filho, o pai, a mãe, o amigo, vamos dizer assim, à toa. Mas é tão interessante, a partir daquele momento que você o aborda, você deixou claro para ele, para ela, que você está disponível. Que tudo bem, agora não tem nada. Mas se um dia tiver, essa pessoa pode procurar. Né? Então, não tenha medo de achar que você está exagerando. Vá atrás. Né? Vá atrás. Então, tá mais ótimo. alguém? Leonardo, pode concluir, mais ninguém manifestou, a gente já está com 1h30 de live, o pessoal está firme aqui, ninguém saiu, ninguém fugiu, então isso é um termômetro muito bom, né? E se Deus quiser, outras lives virão, outros temas, outros assuntos, e eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, essa contribuição. Pode fazer a sua conclusão, seguido de Mills pode realizar também. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? Como o Dimilson disse bem, né? Não é que a gente está feliz de estar falando sobre esse assunto, não é isso. Melhor seria que a gente não tivesse que falar. Mas é muito bom ter a oportunidade de falar, né? E agradecer muito toda a diretoria do HGG, do IDETEC, que nos permitem trabalhar, doutor Zé Cláudio, Lúcio, doutor Durval, que nos dão esse suporte, né? É uma ideia que surgiu e teve todo o apoio, e é bom poder estar fazendo isso, né? A gente tem essa função social, a gente precisa ajudar a levar a informação de qualidade ao maior número de pessoas, né? Acho que faz parte da nossa obrigação. E muito cuidado a todos, né, com essa questão, a situação é extremamente séria, a situação é extremamente perigosa, nós vivemos num mundo cada vez mais líquido, com menos relacionamentos interpessoais. Eu sou muito jovem, mas eu vivi uma época em que as pessoas visitavam as outras para tomar um cafezinho, né, aquelas visitas de 20 minutos. Hoje em dia, pela toda a questão das cidades, das facilidades que às vezes dificultam, nos afastam. Então, lembrar disso, né? Somos pessoas, somos seres humanos, precisamos do contato humano, precisamos demonstrar esse carinho, demonstrar esse afeto, demonstrar preocupação com os outros, né? E que a gente possa, né, a gente possa ter conseguido passar um pouco para vocês, né? E vamos estar tentando fazer isso da melhor forma.
Muito, muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Edmilson, muito obrigado mesmo. Eu também só tenho a agradecer, né? Agradecer a administração, a direção do hospital, esse lugar que eu tenho um grande prazer de trabalhar, né? Estou há 13 anos no HGG. Para mim é uma casa que faz parte da minha história. Agradecer aos profissionais que estiveram envolvidos nessa live, essa primeira live, né, que eu tenho certeza que virão outras. Como eu disse no início, é uma oportunidade da gente dar continuidade, de levar informação, de levar assistência às pessoas que precisam. Agradecer ao Dr. Leonardo, uma pessoa muito querida, amiga, é um prazer compartilhar dessa bancada com ele, Wagner, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que participaram desse momento, e dizer que viver vale a pena. Independente das dificuldades que nós enfrentamos na vida, essas dificuldades elas são inerentes ao ser humano. Se nós encararmos como uma lição, um aprendizado para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento, nós vamos perceber que esses momentos passarão, que a gente vai sair dessas experiências muito mais fortalecidos, né? Estamos num momento de pandemia, um momento que requer de nós muitas reflexões, para que a gente possa sair de tudo isso uma pessoa melhor. A vida ela é cheia de desafios e a gente precisa encará-las todos os dias. Agradecer a Deus na sua grandiosidade por nos ter dado o dom da vida e a oportunidade de estarmos aqui, né, neste momento, vivendo a vida. Então, viver vale a pena, e se você não estiver satisfeito com a sua vida, procure alguém que possa te ajudar a encontrar esse sentido. Uma boa noite a todos, e fiquem todos em paz, e fiquem todos bem. Isso é importante para nós. Então, boa noite a todos, muito obrigado. E se pensar em suicídio, busque ajuda. Uma boa noite, muito obrigada.